Bom dia para você que nos assiste em mais uma live do CEMIB Sul. Hoje a gente vai falar sobre Noé, o dilúvio, o primeiro sacrifício, a aliança de Deus ali com Noé depois do dilúvio e essas questões que surgem a partir dessas narrativas bíblicas, né? A questão do dilúvio é talvez uma das questões que o pessoal que se opõe ao cristianismo, essa galera aí ateísta que gosta de debater mais faz troça com o cristianismo sobre, porque a questão parece meio infantil, essa questão de Noé, a arca com os animais, um dilúvio global. Muita gente põe em xeque, né, a confiabilidade da Bíblia, né, por causa da questão do dilúvio e essas questões. Então, é um tema, né, difícil, né, para lidar com essa questão mais de apologética e defesa da fé. E tem várias questões teológicas também importantes, não só de apologética, para lidar e explorar nesses textos também. Como de costume, a gente vai conversar com Deus Rett, nosso professor, fundador aqui do CEMIB Sul, sobre esses textos bíblicos. E o Simon perguntou, opa, vamos de apologética hoje? Hoje vamos, Simon. Hoje a gente vai de apologética, um pouco de apologética e um pouco de teologia. E aí, Matheus, como é que tá? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tô Tudo vendo, beleza. tô vendo teu rosto do queixo pra cima só, Matheus. Vamos, O vamos achar um enquadramento enquadramento tá meio aqui. cortado. Peraí, que Pelo que eu tô vendo, eu, tá sem tripé ainda, Matheus. o meu enjambre aqui tá terrível. Ah, Aí, ó. agora Deu uma o queixo melhoradinha, mais ou apareceu. menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tá bom, tá bom. A gente tem que Beleza. resolver esse negócio do tripé. Mas, Matheus, eu não sei, eu acho que boa parte de quem está nos assistindo aqui também deve ter visto, tu deve ter visto aquele filme do Noé com o Russell Crowe, o ator que fez o Aqui, Gladiador. aqui foi terrível. Matusalém usando maconha diferente lá, catando as maconhas no jardim pra ficar doidão. Isso, o Matusalém psicodélico. E esse é só um dos filmes que tratam aí na cultura pop, né, tratando do dilúvio, um dos filmes ruins que existem. Eu já vi outros em que Noé ele era contemporâneo de Ló e Noé abria a porta da arca durante o dilúvio para conversar com outros negociantes que vinham de barco vender coisa. Então, tem vários filmes viajados sobre a Arca de Noé. Quem tiver aqui outro exemplo que lembrou, pode colocar. Mas é uma questão que pro público não cristão, eu estava explicando antes, é meio polêmica. Questão de, Uhum. de dilúvio. Parece uma coisa meio infantil, parece uma coisa que as crianças na escola dominical ficam ali pintando uma girafinha na Arca de Noé e depois quando elas crescem, né, e amadurecem, é uma coisa que elas têm que colocar para trás e colocar na categoria de mito para ser levada a sério como uma pessoa pensante depois de adulto. Tu percebe esse tipo de atitude também com as narrativas do dilúvio e Arca de Noé, sobretudo? Percebo, porque essa é uma das formas. A hora que eu estava entrando na live, você comentou que alguém falou se a gente ia de apologética hoje. Existe a apologética reversa, né? Existem aqueles que querem derrubar o cristianismo, ou combater a Bíblia, ou de alguma maneira minar a influência da Bíblia nas pessoas. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que existem das pessoas que não acreditam na Bíblia, não existe só gente que está tranquilo vivendo a vida deles para lá. Tem gente que faz Uhum, o não crer a religião deles, né? E aí eles têm a apologética deles, têm a forma deles de tentar uhum, desconstruir as coisas na cabeça das pessoas. E uma forma de fazer isso é justamente a infantilização e o deboche desses uhum, textos, né? De passagens uhum, bíblicas que tratam de coisas tidas uhum, como impossíveis, ou uhum, fantasiosas, ou míticas também, né? uhum, Tentar de alguma maneira
trazer a Bíblia para essa esfera da mitologia grega, da mitologia nórdica, como se fosse a mitologia hebraica, alguma coisa nesse sentido. Então o dilúvio entra no pacote apologético inverso também, não só. Aí a gente tem que ter a apologética nossa por causa disso, né? Não vice-versa. Sim, não, isso é interessante. A Késia colocou aqui um exemplo de filme ruim sobre dilúvio, A Arca de Norman. Já viu esse? Esse não. Eu não lembro também, eu vou procurar depois, para o meu repertório de filmes gospels ruins. Ruins. Mas tu tava citando, Matheus, a questão do dilúvio ser colocado na categoria de mitos. Tem inclusive cristãos que colocam o dilúvio na categoria de mito para ser mais fácil de lidar com essa parte de apologética, né, em relação ao dilúvio. Mas a gente, só para trazer uns dados introdutórios aqui, Matheus, tem sim diversas culturas que trazem a narrativa do dilúvio, uma versão da narrativa do dilúvio com mais ou menos a mesma estrutura que a gente vê na Bíblia, né? Uma divindade chega, fala para alguém construir um barco, aí vem o dilúvio, aí depois do dilúvio vem uma nova aliança que essa divindade faz com essa pessoa que construiu essa arca e sobreviveu. E aí a gente tem, inclusive, gregos, hindus, chineses, mexicanos, havaianos e outras culturas ao redor do mundo que trazem narrativas semelhantes ao dilúvio que a gente encontra na Bíblia. E tem uma delas em particular, que é a narrativa dos sumérios, que ela é interessante por outras sobreposições com a Bíblia. Eles relatam uma lista de reis, né, os reis do Império, Nação, lá, Reino Sumério, e aí os reis, eles vão dizendo que eles tinham uma idade assim extraordinária, que durava muito tempo. E aí eles apresentam uma lista de reis com uma idade extraordinária e contam que houve um dilúvio que arrasou a terra. E aí do dilúvio em diante, os reis passam a ter uma idade menor, mais normal, mais próximas do que a gente tem hoje. Então, independente da precisão desse relato sumério, é interessante essas sobreposições e essas histórias, né, que o pessoal fala que são míticas, mas elas parecem remontar a um evento comum que era conhecido no mundo antigo e que originaram várias histórias. E aí, inclusive, a narrativa bíblica, em contraste com essas histórias, ela é bem mais realista também. Então, enquanto, sei lá, os relatos, sei lá, babilônico lá do dilúvio deles era um barco redondo, que não tem nem chance de existir e ter sobrevivido ao dilúvio, vários engenheiros navais que analisam, por exemplo, o formato que a Bíblia descreve ter sido a Arca de Noé, confirmam que aquele formato é um dos formatos mais estáveis possíveis para ter sobrevivido a um dilúvio, a um mar tormentoso e tudo mais. Então a gente tem, né, nesses vários relatos mitológicos aí, talvez mais um ângulo aí para confirmar o relato bíblico como algo, um fato histórico que aconteceu e colocando a Bíblia acima desses outros mitos em fidedignidade. Mas Matheus, aqui eu só fiz uma introdução apologética aí que o pessoal tava falando. Vamos entrar em alguma... O mestre da apologética entre nós dois aqui é você, né? Você que é o mestre na área, né? Tu que diz, Matheus, tu que tá dizendo. Vamos ver como é que a coisa anda aqui. Mas Matheus, vamos para uma questão teológica, então. O capítulo 7 de Gênesis, né, ele começa ali, a gente já falou do capítulo 6, da maldade crescendo sobre a terra, e o capítulo 7, Deus vai lá, chega para Noé, dá ali umas indicações sobre a arca, e aí relata, né, como a humanidade perece a não ser Noé e sua família. Uma questão que muita gente tem com a narrativa do dilúvio teria sido uma coisa cruel da parte de Deus ter destruído toda a humanidade, né? Quais seriam os motivos para isso? É uma prerrogativa divina, falando, né, teologicamente, ele
poder dar e tirar a vida. Como é que a gente encara essa fala que muitas pessoas têm, né, sobre Deus ter sido talvez, né, cruel em ter feito isso? Como é que a gente encara a perspectiva da ira de Deus, talvez? Como é que isso, ele dá chances e depois essas chances acabam? Como é que funciona o julgamento? A gente pode começar pela última afirmação sua. É uma prerrogativa divina, né? Uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente se aproxima da Bíblia ou se aproxima de forma geral de qualquer questão relacionada a Deus, é que Deus faz o que Ele quiser, né? A gente não fica construindo um Deus para nós, né? Então a gente simplesmente descobre como Deus de fato é e entende como Ele é e vive de acordo com o que Ele é. Então não adianta a gente ficar assim, não, isso seria muito mal, isso seria não sei o quê, não, Deus não pode ser assim. Não, Deus é de um jeito, a gente tem só que descobrir como que Ele é e como que Ele faz as coisas, submeter a Ele e viver a nossa vida a partir dessa perspectiva. Agora, a Bíblia afirma para nós que Deus é bom, né? E nos dá características dessa bondade. E além de ser bom, Deus é uma pessoa que tem a percepção do todo, né? Ele não enxerga só o momento, a coisinha que a gente está vendo. Então, o que vai acontecer na época do dilúvio que justifica plenamente uma ação boa de você dizimar a humanidade naquele momento? Todo mundo, o capítulo 7 de Gênesis, ele já começa com Deus falando para o Noé, e o primeiro versículo é esse, é Deus falando para o Noé assim, Noé, você é o único justo que eu encontrei nessa geração. O resto, todas as pessoas que existem, elas estão destruindo, matando, avacalhando, se perdendo, arrebentando com tudo de bom que eu criei, e eles chegaram num nível de perdição tal que a continuidade da existência deles será só a perpetuação do mal, né? Então Deus, ele elimina. Eu estava nesse final de semana assistindo de novo aquele filme do Vingadores, e aí tem aquela cena que eles estão lá discutindo o que eles vão fazer com Thanos, e quem não assistiu, Thanos é o cara do mal do filme, é tipo um Hitler, assim. E aí chega um momento assim que um deles fala assim, não, por que a gente não volta no tempo? Eles podiam voltar no tempo. Por que a gente não volta no tempo e mata o Thanos bebê? Né? Pega ele no bercinho e o cara faz até assim, tipo, esguela ele lá. E aí choca todo mundo de tipo, não, mas isso seria muita maldade, não sei o que, não sei o que. A nossa perspectiva é mais ou menos essa. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, lá em 1898, sei lá, e encontrasse o Hitler na rua e você pudesse matar ele, você mataria? Né? Você pegaria ele criancinha ali, inocente, brincando com o carrinho dele na rua, não sei o que, com a charretezinha, e esmagaria ele, mataria ele, afogaria ele, faria alguma coisa desse tipo de situação? Então, nós temos um conflito muito grande nessa situação que Deus não tem. Né? Deus não tem esse tipo de conflito ético, esse tipo de dilema moral, nesse nível que a gente muitas vezes tem. Então, o bom, o bem, o que seria bom naquele momento era dizimar as pessoas, tirar as pessoas dali. Né? É a razão pela qual as pessoas pensam assim, não, se Deus é bom, por que ele não leva todo mundo para o céu? Porque se ele levar todo mundo para o céu fica ruim. Então lá vai se tornar um lugar desagradável. Por quê? Porque a gente é ruim. Então se a gente não consertar, se a gente não se arrepender, se a gente mudar, aceitar, submeter ao que Deus determina, a gente estraga as coisas de Deus. Então a ação de Deus de causar o dilúvio é o que proporciona que o mundo esteja existindo hoje, que a gente esteja aqui hoje. Então Deus, ele olha o bem a partir da perspectiva global, não a partir de uma perspectiva micro, como a gente às vezes olha, né? Uhum. A Bruna fez uma pergunta aqui interessante nesse sentido. Então, o dilúvio seria uma punição ou consequência no pecado na Terra? Ou, sei lá, as duas coisas? Seria as duas coisas. Ela é uma consequência,
mas ela não é só uma consequência natural do tipo relação causa e efeito natural. Existe uma intervenção milagrosa, uma intervenção divina nessa situação que causa o dilúvio, né? Então, ela é consequência, porque sem o pecado não haveria aquilo ali, mas também é uma punição, é um castigo de Deus por conta das decisões que as pessoas estavam tomando. Entendi. Bem explicado, Matheus. Aí tem uma questão que traz uma dúvida mais de apologética, como a gente estava comentando antes, que é uma afirmação que a Bíblia faz em várias ocasiões aqui durante o capítulo 7, mas que eu vou ler, por exemplo, o versículo 22 do capítulo 7. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. E aí tem outras afirmações que a Bíblia faz nesses capítulos sobre a extensão do dilúvio. E ela fala sempre toda a terra, toda a vida, todo homem com fôlego. Então, dá a entender, esse tipo de linguagem sugere que o escopo do dilúvio foi mundial, foi universal. Mas aí surgem problemas que, como tu falou ali no começo, o pessoal que faz a apologética inversa do cristianismo, né, o ateu mais militante, que ele tenta levantar questões que até deixam os próprios cristãos em dúvida, né, sobre isso. Então, a questão é, se o dilúvio foi global, e aqui eu vou apresentar algumas posições, né, algumas acusações que o pessoal faz e algumas alternativas de resposta, e eu quero a tua avaliação teológica sobre isso, tá? Se o dilúvio for global, tá, tem pessoas que apresentam os seguintes problemas com essa afirmação. Eles falam que se a gente somar toda a água que tem disponível, né, na Terra, atmosfera, né, os oceanos, não haveria água suficiente para cobrir as montanhas mais altas do mundo, como a Bíblia descreve. Tipo, é impossível fisicamente falando. Também falam que se isso ocorresse, haveria problemas com a rotação da Terra, algumas outras coisas assim que os cientistas levantam. E também levantam que existem pouca evidência, né, de sedimentação, evidência arqueológica de que o dilúvio foi global. Então esse é um problema. E se a gente olhar depois para o lado, né, dos que tentam argumentar que o dilúvio foi então local, porque de fato, se a gente for assumir que o dilúvio foi só na região ali do Oriente Médio, da Mesopotâmia, ali tem muito mais sedimentação, muito mais evidências de um dilúvio catastrófico como o descrito na Bíblia, bem mais do que no resto do mundo. Embora exista no resto do mundo também algumas evidências, restos de animais em lugares muito altos, em cima de montanhas que ninguém sabe muito bem como explicar, mas bem menos do que na região da Mesopotâmia. Aí o pessoal vai argumentar contra o pessoal que está propondo que o dilúvio não foi global, mas foi local, que a Bíblia usa uma linguagem universal, que, por exemplo, 1 Pedro 3,20 fala que o próprio apóstolo Pedro fala que, né, só sobreviveu aqueles 8 que estavam com Noé na arca. Né? Ou a gente... são mais ou menos essas são as questões que o pessoal levanta contra um dilúvio local. Que é a Bíblia em algumas ocasiões parece falar que o dilúvio foi só universal. E aí, Matheus, a questão é, o que tu acha dessas duas linhas de argumentação, dessas duas linhas de evidência? Tu acha que é possível uma interpretação teológica de que o dilúvio tenha sido de escopo local ao invés de global? Ou tu acha que as outras evidências de que o dilúvio foi mais local não são tão firmes assim, não são tão fortes assim, cientificamente falando? Como é que tu te posiciona nessa questão e que abertura a Bíblia dá para a gente analisar como nos posicionar entre um dilúvio global e local? Primeiro que assim, o objetivo do dilúvio era matar os seres vivos. E na época que o dilúvio aconteceu, a gente vai entender assim, é uma época muito remota, muito distante. É uma época em que nós ainda
a ciência da história, a ciência histórica, chama de pré-história. Era na época que as pessoas ainda não registravam a história em profusão, tanto que o único relato não oral que nós vamos ter, assim, que remonta à época do dilúvio, é o texto bíblico, o relato bíblico, porque todos os outros povos, os sumérios, por exemplo, os mexicanos ali, os maias, né, quando eles fazem o relato deles, e os outros povos, os gregos, eles vinham da tradição oral, e aí um dia eles começaram a escrever aquilo que muitas gerações diziam que tinha acontecido. Uhum. Então, na época que o dilúvio aconteceu, os seres vivos ainda se concentravam na Ásia, né? Eles estavam concentrados ali porque eles estavam se espalhando pela terra. Deus tinha criado o ser humano e os animais ali naquele entorno, que era o Jardim do Éden, que fica na região do Iraque. Então, não teria, assim, necessidade de fazer o dilúvio chegar na Antártida, sendo que não tinha ser humano vivendo na Antártida nessa época. Não tinha necessidade de cobrir o pico do Monte Everest, porque não tinha ninguém morando no pico do Monte Everest nessa época. Então, não seria teologicamente um problema se o dilúvio fosse local, porque o objetivo era matar os seres vivos, né? Os seres vivos que existiam naquela época. E a gente vê que a arca, ela flutuou ali da região da Mesopotâmia até a região da Armênia, que foi onde ela pousou. Então a gente observa que ainda estava nessa região do centro-oeste da Ásia, né? É onde a região do dilúvio aconteceu. Ao mesmo tempo que, se o dilúvio tivesse sido mundial, não há necessidade de você questionar assim, a questão se havia água suficiente para isso acontecer, ou as evidências científicas, porque Deus, ele não está dependendo das fontes naturais exclusivamente para poder fazer as coisas. O próprio dilúvio não é uma coisa natural. Isso não é uma coisa que o ciclo natural da natureza faz com que alguma coisa nessa proporção aconteça. É óbvio que Deus manipulou todas as leis naturais para que o dilúvio pudesse acontecer, seja ele de proporção local, seja ele de proporção mundial. Então, existiu a interferência de Deus para esse tipo de coisa, de catástrofe acontecer. Ele intervém nas leis naturais, mantém o que interessa para ele manter, mantém a rotação da Terra, o eixo da Terra onde ele quiser, porque foi ele que colocou o eixo da Terra lá e fez a Terra rotar do jeito que ela rota. Agora, pessoalmente, eu acho que faz mais sentido ele ter sido local, embora eu não consiga afirmar com certeza absoluta se ele foi de um jeito ou se ele foi de outro jeito. Faz todo sentido. Então, mesmo sendo local ou global, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós, enquanto cristãos, a gente não está com as costas na parede nesse sentido, né? Deus poderia ter, né, com todo, sem grandes problemas, ter feito de um jeito ou de outro. Mas não é teologicamente implausível um dilúvio local também. Porque, como tu explicou, né, a expansão da raça humana, dos seres vivos, não teria ido muito, muito longe. E também tem outros caras que citam outros argumentos também, por exemplo, se fosse global, pode ser que essas montanhas que hoje a gente não conseguiria alcançar com água, elas se formaram no próprio dilúvio, no processo de movimento das placas tectônicas. Tem outros que dizem que, se for local, por exemplo, essa questão da Bíblia usar uma linguagem universal, toda a Terra, ela também é usada em outros textos, por exemplo, nas viagens missionárias de Paulo, quando que ele foi a toda a Terra, ou algum termo parecido com isso, ou no Pentecostes, que tinha gente de toda a Terra naquele lugar, mas não era bem isso, mas estava usando uma linguagem universal para descrever todo mundo conhecido, todo mundo habitado, todo mundo que fazia parte daquela cultura na época. Então,
Então não seria um problema teológico, talvez, a partir desses argumentos todos, a questão de um dilúvio local, que é polêmica para alguns cristãos, né? Assumir que o dilúvio possa ter sido local. Não sei se... Não seria problema. A gente tem uma dificuldade, às vezes, quando a gente vai tentar discutir esses assuntos e outros assuntos, vários outros assuntos da Bíblia, que é a gente tentar ir para o terreno da ciência e, a partir do terreno da ciência, tentar explicar essas coisas aqui que aconteceram. Né? Então, na verdade, o caminho é inverso. A gente sabe que essas coisas aconteceram, é a ciência que tem que, então, tentar desvendar como que essas coisas aconteceram. É o que, por exemplo, a ciência fica fazendo de tentar explicar como que as coisas existem. Né? A Bíblia diz que as coisas existiram, explica como que as coisas existiram, aí a ciência agora não tem resposta sobre alguma coisa, ela sabe o que gira em torno do que existe lei da gravidade, como que as coisas funcionam e tudo, mas ela começa a especular quando ela vai embora para poder explicar a origem das coisas. Então, nós temos uma compreensão, obviamente, muito limitada, porque a gente só consegue analisar a coisa a partir do que existe e das leis naturais que estão em vigor agora, nesse momento que a gente está existindo agora. Agora, no momento que Deus suspende as leis naturais para fazer uma intervenção, como a ressurreição de Jesus, por exemplo, né, não tem como você explicar isso cientificamente, porque isso não é uma coisa natural. A ciência é ciência natural. Né? E o dilúvio, por exemplo, não foi uma coisa natural, a criação do mundo não foi uma coisa natural. Quando Jesus curava um cego, isso não era uma coisa natural. Então, Deus intervém diversas vezes no mundo natural, suspende a lei natural, executa alguma coisa que ele quer executar, põe a lei natural em vigor de novo e o mundo continua seguindo em frente. Né? Exato. Na sociedade secular em que a gente vive, parece que o ônus da prova está sempre com o cristão, está sempre do lado da Bíblia, e nunca o inverso, né Mateus? O pessoal até cria, né, igual tem ali a ABC2, por exemplo, uma associação para olhar exclusivamente, para ficar tentando explicar, para justificar para o cientista por que as coisas que a gente acredita, elas são desse jeito. Não, é o cientista que tem que explicar para nós como que essas coisas aconteceram, não a gente explicar para eles. Né? A gente parte de um pressuposto que existe um ser eterno sobrenatural que criou todas as coisas, que é tipo um programador, né? O cara programa um jogo de videogame. E aí no jogo o personagem só pode fazer determinadas coisas. Se esse programador quiser intervir, mudar um algoritmo ali para deixar o personagem fazer um negócio diferente, ele intervém e o personagem faz. Mas não pode porque interferiu. O programador faz o que ele quiser. Né? Então Deus de vez em quando interfere no algoritmo da existência humana, cria um novo algoritmo, executa o negócio, tira o algoritmo para aquilo não se tornar uma coisa normal, e aí os algoritmos normais continuam fazendo a gente existir do jeito que a gente existe. É que nem a gente fazia quando a gente jogava videogame e botava uns cheat code, uns códigos, umas manhas ali para aumentar o dinheiro do nosso time no jogo de futebol. A gente intervia no código e Deus pode fazer o mesmo com no Age of Empires para ter comida infinita. Eu lembro disso aí. Isso aí. Mas, isso é uma questão... Assumindo que Deus existe, tem várias coisas que para um secular é implausível, que para nós é plenamente lógico. Né? E aí tem uma outra questão, uma última questão apologética na questão do dilúvio, que é a questão do tamanho da arca, o número de animais e as espécies de animais que tinham que estar ali. Tem um comediante que é Rick Gervais, que quem não conhece talvez lembre dele por aquele monólogo de abertura do Globo de Ouro do ano passado, em que ele faz troça das celebridades e fala que eles não deviam fazer discurso político lá em cima porque eles não tinham moral. Então esse cara ficou conhecido por causa disso. Esse cara, nos stand-ups dele, ele tira bastante sarro, ele pega um livrinho que ele falou que estudava na escola bíblica da cidade dele, sobre Noé, e o Ronald Vida falou que jogava Atari e que não tinha esse mundanismo de código de trapaça. A gente também nunca trapaceou em videogame, né? A gente sabe das pessoas... Sabia que existia. Exato. Os colegas falaram. Claro. Eu jogava sempre sério.
Mas daí esse comediante, ele mostrava no stand-up dele um livrinho de escola dominical da Bíblia e começava a ler fazendo piada, né? Aí por exemplo, ele pegava ali um trecho do livro da escola dominical que dizia que Deus mandava os animais, né, com os pares para dentro da arca. E aí ele falava que segundo a ciência, não sei o que, existem, não sei, sei lá, 5 bilhões de espécies diferentes de animais. E aí eles falam o tamanho da arca, mais ou menos, e olha para a plateia assim com uma cara de riso, esperando as pessoas rirem do absurdo que seria colocar aquele número de espécies dentro de uma arca. Mas aí a gente, estudando mais profundamente, a gente propõe, tem vários apologetas aí que propõem o seguinte, que o conceito de espécie, como a gente tem hoje, ele é diferente do conceito, por exemplo, de tipos de animais que nem a Bíblia descreve. Por exemplo, a gente poderia ter um tipo de animal que contém todo o potencial genético para depois, em contato com o ambiente, originar diversas variações, diversas outras espécies daquele e gerar a variedade biológica que a gente tem hoje, sem precisar levar cada uma das variações possíveis, levando só um exemplar que pudesse originar o resto. E aí esses caras, cientistas, matemáticos, criaram modelos e calculam que precisaria ter mais ou menos um número X de tipos bem menores do que o número de espécies que a gente tem hoje, que precisasse estar dentro da arca, e é perfeitamente plausível que esse número de animais estivesse ali dentro da arca. E somado a isso, poderia ser, em vez, por exemplo, animais que são maiores, a maioria deles é bem pequeno, né, na média, animais que fossem maiores, como elefantes, poderiam ter ido como filhotes para dentro da arca, e falam que calculando dessa forma, haveria espaço mais do que suficiente para guardar todos os animais, né, todo o que precisaria para alimentar eles, muitos animais ali hibernando durante esse tempo todo, sem dar muito trabalho, e caberia todo mundo ali dentro nos 45 mil metros quadrados que a arca tinha de espaço, pelo que as medidas que a Bíblia nos passa. Então, eu não sei, muita gente traz essa objeção do tamanho da arca e número de animais, né? Pelo que os caras estudam, isso não é uma objeção boa. Não sei se tu tem Não, algum não outro dado a acrescentar. Eu acho que até, não sei se é super interessante, a Galileu, uma dessas duas revistas, que são anticristãs dentro das suas pautas, elas fizeram um artigo sobre o dilúvio e um artigo mais honesto, onde elas apontam esses dados que você colocou, que caberia sim dentro da arca, que seria possível, dentro do tamanho que diz que a Bíblia diz que a arca tinha, caberia os animais não seria um troço impossível de acontecer, né? A gente sabe que essa coisa não de tipo um mamífero, um anfíbio criar teta e virar mamífero, isso não existe, né? Agora, um sapo que tem, sei lá, 50 centímetros, daqui a 100 anos, aquela espécie, uma ter 50 centímetros, outra passar a ter 75 centímetros, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Ele continua sendo sapo, só que você vai tendo uma diversificação. Isso não acontece só entre os animais, acontece entre o ser humano, só que por uma convenção, por causa do racismo, aquele negócio todo, a gente não pode falar em espécies humanas diferentes, né? Mas o ser humano, ele se diversificou. Você tem o ser humano negro, você tem o branco, você tem o ser humano que a média de altura de uma determinada povo ou tribo, quando não misturavam, era 1,85, 1,90. Você tem os pigmeus lá na África, que a média deles é 1,30, né? Então, e é tudo ser humano, é tudo a mesma, embora por conta de questões climáticas, questões ambientais, carrega em si, dentro do seu DNA, o potencial de se tornar um ser humano maior, um ser humano menor, um ser humano claro, um ser humano escuro, um ser humano mais peludo, um ser humano sem pelos e coisas assim, que se tivesse um outro analisando a gente, ia começar a dizer que eram várias espécies diferentes daquilo ali, né? Então, e só saiu da arca um tipo de pessoa, que depois virou esse monte de tipo de ser humano diferente que existe, né? Um exemplo interessante disso também é, por exemplo, cachorros e raça de cachorros, né? Você tem um cachorro
né, inicial, e depois o código, por várias razões, o código genético vai se quebrando e aqui, se quebrando ali, daqui a pouco o focinho que era longo já vai diminuindo de tamanho, e cada vez que uma nova geração perde, por exemplo, um tamanho de focinho, gera uma nova raça de cachorro, uma outra raça de cachorro, daqui a pouco muda a cor do pelo, porque vai quebrando o código genético original, e vai gerando diversas raças de cachorro, e não precisavam estar todas elas dentro da arca Uhum. naquela época para justificar as diversas raças que tem Nem hoje. tava, né? Não tinha esses bulldog com narizinho chatinho, não tinha poodle, cocker spaniel, esses bichos existem Uhum. de 200, 300 anos para cá, pitbull existe de 100 anos para cá ou menos. Uhum. Então essa é a situação. Só Uhum. tinha um cachorro original lá, vamos dizer assim. O cachorro raiz, né? É, Então, então aí, ó, o Rick Gervais, né, tá equivocado, não pode fazer mais essa piada. Mas, ô é. Matheus, a gente, né, fez aqui um apanhado geral do capítulo 7 das principais questões apologéticas ali, que o pessoal geralmente levanta. Aí no capítulo 8 a gente tem um relato de como é que as águas começam a baixar, e Noé vai lá, tenta enviar um corvo, uma pomba, para ver se eles encontram alguma evidência de que a terra está aparecendo já. E aí Noé e sua família saem da arca, e aí tem uma questão interessante teológica para a gente discutir logo que isso acontece. Tá? Ali no capítulo 8, do versículo 20 até o capítulo 9, versículo 17, descreve ali uma situação entre Noé e Deus, né? Noé faz ali um sacrifício e aí depois tem ali um diálogo com Deus em que Deus faz uma aliança com Abraão, tendo a ver a questão de não fazer mais Não um é. dilúvio com Noé, a questão de não fazer mais um dilúvio como esse que aconteceu, a questão de dar o que, além dos vegetais, dar carne também para o homem comer, e ele faz isso colocando ali um termo extra, né, para explicar essa concessão. Então, quais os significados teológicos desse trecho aí da narrativa entre Deus e Noé que a gente poderia explorar? Primeiro que a gente vai observar que é a manutenção dessa percepção que eles já tinham antes e que continuou tendo depois a respeito das ofertas, né? Você sacrificar a Deus ou se oferecer sangue a Deus em substituição dos seus pecados, em gratidão porque a graça dele te alcançou e coisas relacionadas com isso. Eu gosto do versículo 21, do capítulo 8 ainda, do versículo 21, acho ele interessante porque ele molda a nossa teologia acerca do comportamento humano desde criança, né? Porque a gente tem muitas vezes as pessoas falam assim, que a criança é pura, a criança isso, a criança aquilo. A criança, o bebezinho que nasceu, ele é puro pelo fato de que ele ainda não cometeu pecados, ele ainda não errou contra Deus. Agora, dentro dele, da bebezinho, da criança, já existe todo o potencial para o mal que passa a ser exercitado no momento que ele adquire consciência das coisas. Então, muitas vezes as pessoas acham bonito assim, o bebezinho deu um tapa na cara da mãe, o menino ali egoístinha, falou que o negócio é dele, que bonitinho, hahaha, não sei o quê. E, na verdade, todas essas coisas elas já são manifestações disso que fala no versículo 21, que fala que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Então Deus faz essa constatação, isso que é a fala do próprio Deus, né? De entender que nós desde a infância temos uma inclinação completa para o mal. Então a criança ali, o menininho de 3 anos, 5 anos, 7 anos, ele não é uma pessoa boa porque ele é criança. Ele é ruim, só que a maldade dele ainda é uma maldade difícil da gente identificar, porque a nossa maldade é a mais aprimorada, né? A maldade dele é uma maldade mais raiz, vamos dizer assim. Então, comparado com a gente, não é tão ruim assim. Comparado com o que ele deve ser e com Deus, é terrível.
né? Por isso a necessidade da educação da criança, da disciplina da criança, desde o iniciozinho da sua existência, porque nós temos o dever não só de uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros para extirpar esse mal de dentro de nós, como nós também temos que fazer isso para a criança, né? Desde que ela está iniciando a vida. Aí quando a gente entra no capítulo 9, que aí a gente vai ver Deus lidando com essa maldade. Aí Deus vai começar a estabelecer uma série de regras, uma série de regramentos, uma série de... Você pode fazer assim, você deve se comportar dessa maneira, se isso aqui acontecer, vai ter punição para você. Aí Deus estabelece aquelas leis que o judaísmo vai chamar de leis universais e que influencia diretamente a decisão que os apóstolos tomam lá em Atos capítulo 15, relacionado a que leis os não-judeus deveriam seguir para poder aceitar Jesus. Então eles tinham aquele dilema, se o cara para aceitar Jesus ele tinha que virar judeu para depois virar cristão ou não, como que isso funcionava, né? E aí eles tomam a decisão do Concílio de Jerusalém em Atos 15, baseado nisso que acontece em Gênesis 9, que são essas leis universais que Deus vai aplicar para o ser humano a partir de agora. Uhum, entendi. Tá, achei que tinha travado, estava com a mesma expressão, Não. Matheus. E aí Eu sou um cara monoexpressivo. E aí, Matheus, e essa questão de Deus conceder os animais também para a alimentação do ser humano. Ele concede os animais, e é uma coisa inaugural, antes o ser humano não podia, e ele também faz uma questão, ele põe uma vírgula nessa concessão, de que ele está concedendo os animais, mas os animais, na verdade, são dele, sabe? O homem deveria ter uma certa reverência com o sangue do animal e tudo mais. Tem alguma questão teológica que a gente para explorar também nessa concessão que Deus faz? Quando Deus ele fala pro ser humano que agora daria o animal, ele vira e fala assim, que ele não poderia comer a carne com o seu sangue, né? Porque Deus ia requerer o sangue do animal. O que Deus está querendo explicar para o ser humano com isso? A gente vai ver assim, na Bíblia inteira existem esses dilemas alimentares. Né? Eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu estou liberado, eu não estou liberado. Então Deus começa, é só legumes, depois Deus fala para comer qualquer coisa, depois menos o sangue. Depois para os judeus Deus fala, não, vocês não podem comer nem essas outras carnes aqui, e restringe mais ainda a alimentação deles. Depois, lá em Atos 15, eles voltam para essa discussão, como é que nós vamos fazer com o não-judeu que está chegando para nós. E nós vamos ver que o sangue é um alimento que, do início ao fim da Bíblia, é proibido de ser ingerido, por significar ou simbolizar o dar graças a Deus ou reconhecer Deus como sendo o autor daquelas coisas. Então, o que simboliza comer o sangue é a ideia de eu estou vivendo e vou tomar as minhas decisões, vou comer os animais como se eles fossem meus, alheios à existência de Deus, ou à permissão de Deus, ou à concessão de Deus para a minha vida. Então, o não comer o sangue é uma atitude de gratidão e reconhecimento de quem Deus é, de quem eu sou diante dele e de como eu devo me aproximar, até em coisas que nós às vezes consideramos banais, como alimentação, diante de Deus. Por isso que os apóstolos vão manter essa regra para os não-judeus, falar assim, não, beleza, eles estão chegando aí, nós não vamos colocar toda a lei de Moisés para eles, mas o sangue eles não podem comer. Eles devem continuar reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida, derramando o sangue dos animais e comendo a carne em gratidão que Deus deu a carne para eles. A vida
do animal não pertencia a eles, pertencia a Deus, e Deus deu a vida para eles poderem se alimentar. Então isso é mantido para os gentios pela própria igreja. Faz todo sentido, Mateus. E a gente tem uma outra questão que também é um pouco ligada à apologética aqui na questão do dilúvio, que é lá no Novo Testamento. O dilúvio, por Pedro, é trazido, ele faz um paralelo entre o dilúvio, né? Ele fala assim como o mundo antigo foi destruído pelas águas, né? Esse céu e terra que a gente está aqui agora estão guardados para ser destruídos no futuro pelo fogo. Então, uma outra questão que a gente pode explorar, por exemplo, para argumentar com cristãos que tentam dizer que dilúvio é mito, por exemplo, é trazer, por exemplo, esse paralelo e afirmar que se a gente tem a esperança de que, né, a escatologia, a nossa esperança futura de que vai haver um julgamento aqui no mundo e vai ser destruído pelo fogo, é literal, então, como Pedro colocou isso em pé de igualdade, né, essa destruição do dilúvio e a destruição por vir, se o dilúvio não é literal, a nossa expectativa por uma escatologia depois também é enfraquecida, porque, né, o autor do Novo Testamento linka as duas coisas. E a gente ainda pode ir um pouco além, porque ele faz esse link a partir do que Jesus falou para ele em Mateus 24, eu ia trazer essa questão. Então vai lá. Então, a questão de Jesus eu trouxe a questão apologética, e aí Jesus fala que os últimos dias serão como nos dias de Noé. E aí eu queria agora te lançar a pergunta e te perguntar em que sentido, né, essa afirmação de Jesus é verdade. Em que sentido os últimos dias vão ser parecidos com os dias de Noé? É no sentido do desprezo completo a Deus, né? É o que Deus pensa, a como Deus enxerga o mundo, a como as coisas deveriam ser, e traz essa ideia de que as pessoas estariam pensando exclusivamente em si, iam casar, dar-se em casamento, iam estar vivendo o dia a dia alheios a qualquer tipo de percepção relacionada com Deus e a missão de Deus, e o que Deus quer, e o reino de Deus, e as coisas relacionadas a Deus. Então, quando você pega assim, vamos olhar para a Europa, a realidade da Europa hoje. E aí você pega a realidade dos jovens na Europa hoje. O cara que já cresce, porque os mais antigos ainda alguns têm uma percepção ou uma memória cristã. Mas você pega a juventude, o pessoal ali dos 18 a, 35 anos, que está crescendo na Europa hoje. São pessoas que crescem do mesmo jeito que eu e você crescemos em relação a Thor, Odin, Freya e Loki, né? A gente ouviu uma história que alguém um dia acreditou nessas pessoas, a gente faz quadrinho com eles, faz filme com eles e tudo, mas você não sai de casa pensando assim, o que será que Thor deseja que eu faça hoje, né? Ou qual seria o direcionamento de Odin para a minha vida hoje? A gente ignora completamente, porque para nós é ficção, né? A existência dessas divindades. Na Europa, hoje, as pessoas já olham para Deus nessa perspectiva de que Deus é uma ficção. Você pode ter um filme, pode ter um quadrinho, pode assistir ali um filme do Noé, do Moisés, e até reescrever, igual a gente reescreve e coloca o Thor nos Vingadores, né? Você pode colocar o Noé com o Tubal-Caim, com o Matusalém maconheiro e aquele negócio todo, porque na verdade as histórias não existiram. Essas pessoas saem de casa e voltam para casa todos os dias simplesmente para casar e dar-se em casamento. A ideia é, eu preciso construir minha vida, eu preciso comprar minhas coisas, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter as minhas relações afetivas, eu decido se eu vou ter filho ou não, eu decido que tipo de término de vida eu quero ter para mim no final das coisas. Então,
Mas e Deus? Não, Deus é uma ficção, Deus é uma história. Eu estou cuidando do meu dia a dia. Então isso já acontece, por exemplo, na Europa. Né? As pessoas são completamente alheias à existência de Deus, como estavam sendo na época do dilúvio. Elas se desconectaram completamente de Deus e do que Deus pensa, do que Deus quer, e estavam só vivendo o dia a dia delas ali normalmente. A gente já vê o mundo caminhando bastante nesse sentido hoje em dia, Matheus. E aí, para a gente concluir aqui o capítulo 9, fechar a narrativa de Noé, a gente tem uma última história que eu queria que tu comentasse. A gente comentou alguma coisa sobre isso nas lives passadas também, que Noé, né, sendo um lavrador, ele plantou uma vinha, bebeu vinho, embriagou-se e estava peladão ali dentro da tenda dele. E aí teve um dos filhos dele, Canaã, que meio que fez troça ali, chamou os outros irmãos e tal, e os outros irmãos foram mais respeitosos, né, o Sem e o Jafé, e foram de costas ali, sem olhar no deles, e cobriram os pais, o pai deles. E aí o que se gera depois é que Noé vai lá e abençoa aqueles dois irmãos e amaldiçoa Canaã, que é o irmão, o filho dele que fez troça, não foi respeitoso, e fala que ele vai servir os outros dois irmãos. Essa história aqui com os filhos de Noé, dois que respeitaram, um que desrespeitou, ela tem ramificações depois ao longo da Bíblia. Isso aqui gera outras implicações que seriam interessantes da gente analisar agora? Uhum. A oração do Ronald vai ser atendida aí mais cedo ou mais tarde, Ronald. Eu acho que não tem escapatória, não. O que acontece? Vou só fazer uma pequena correção, que o filho que entra e vê o pai pelado é o Cã, não é o Canaã. O Canaã é filho do Cã, neto do Noé. Então, o que acontece nessa situação? O fato do Canaã ter sido amaldiçoado e ter sido colocado nessa perspectiva, ou ter sido jogado aqui, vai ter a repercussão milhares de anos depois, porque a gente vai ver provavelmente na próxima ou em alguma futura live, que esses filhos do Noé aqui, os netos e os bisnetos e os tataranetos do Noé, eles formaram depois nações, eles não foram só indivíduos, eles foram líderes tribais, e muitas dessas tribos viraram países ou regiões no mundo que abrigavam subtribos, que é o caso do Canaã. O Canaã, ele ocupou, os descendentes dele, obviamente, ocupou o espaço que hoje é a terra de Israel. Então, o que acontece? O que vai, inclusive, justificar e validar por que Deus vai dar aquela terra e expulsar aquelas pessoas de lá e permitir que os judeus tomem a terra deles, remonta a essa maldição do que está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, o Cã, ele comete um pecado contra o pai também estava fazendo coisa errada ali, mas isso não justifica, uma situação justifica a outra, e aí o pai fica sabendo da situação e amaldiçoa o filho do filho por conta dessa situação. E essa maldição, ela vai se concretizar efetivamente uns 3.000 anos depois dessa circunstância aqui, quando os descendentes de Canaã são os cananeus, na terra de Canaã, e vão ser expulsos dali pelos judeus. Ótimo, Matheus, ótimo. Então, com essa fala, a gente conclui aqui o capítulo 8 e 9 de Gênesis, aqui, fazendo essa nossa proposta de estudar a Bíblia em sequência, de tempos em tempos, a gente sempre continua ela. No capítulo 10, a gente tem uma lista de descendentes dos filhos de Noé. Eu acho que a gente não tem tempo aqui de tratar de algumas implicações que tem ali, alguns personagens importantes que aparecem. Então, a gente para por aqui dessa vez. A gente agradece aqui, muito top, o Mauro comentou ali. A gente agradece a presença de todos. Eu agradeço a tua
tua sabedoria aqui compartilhada, teu conhecimento que tu compartilhou com a gente, teu tempo, Matheus. Não, estamos à E disposição. Tivemos a sua sabedoria hoje também, né? tivemos ali uma Reforço contribuição ou outra, apologético. claro, É, uns dados interessantes. Então, para o pessoal ter na manga aí quando surgiu algum papo aí do dilúvio, ouviu alguma piadinha. Então, tem umas para quem cartas não na sabe, manga. o Rumenig aí, que é o diretor do nosso seminário, ele é o cara da apologética. Ele conhece assim de cabo a rabo os sistemas apologéticos, sistemas discursivos, o negócio todo. Isso aí é bacana. Eu amo o Ronald também. Então tá, se Matheus falou, tá falado. Então, para quem é nosso aluno que está assistindo aí até hoje à noite na aula, que nem a Bruna falou, muito bom, top, Linéia. Pessoal, a gente fica por aqui até a semana que vem às 11h45 aqui no canal do CEMIB Sul. Valeu, Isso aí, Matheus. valeu, gente. Um abraço Boa para vocês semana. todos. Boa semana para todos. Até. Valeu.